Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Esse é o convite que eu faço sempre para você que está aqui pela primeira vez. É o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, que nós usamos neste canal. E nós vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus. Pegue a Bíblia que você tem em casa. De preferência, a Bíblia de Jerusalém. Se você não tiver, pode ser uma outra tradução de Bíblia e vamos acompanhar juntos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 16. Por esta razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por terdes acolhido sua palavra, que vos pregamos não como palavra humana, mas como na verdade é a palavra de Deus que produz efeito em vós, os fiéis. Irmãos, vós fostes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus, pois que da parte dos vossos contemporâneos tivestes de sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e perseguiram a nós. Desagradam a Deus e são inimigos de toda a gente. Querem impedir-nos de pregar aos gentios para que se salvem. E com isto, enchem a medida dos seus pecados, até que a ira acabe por cair sobre eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Já que no início, no versículo 13, nós vemos um princípio eterno, o princípio eterno desta leitura de hoje. Olha aqui, por essa razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por terdes acolhido a sua palavra. Até aí, nada demais, né? É um louvor, um agradecimento, porque os tessalonicenses acolheram a palavra de Deus. Mas até aqui não se confere como um princípio eterno. Mas ele continua, que vos pregamos não como palavra humana, mas como na verdade é a palavra de Deus que conduz, que produz efeito em vós, os fiéis. Ou seja, aqui já entra o princípio eterno. E por quê? Porque ele está afirmando que essa palavra que foi pregada saiu da boca dos apóstolos, saiu da boca de Paulo e dos seus companheiros, saiu da boca de Pedro, de João, de André, de Bartolomeu, etc., dos apóstolos e dos enviados por eles. Ou seja, a igreja, essa é a pregação da igreja. Esta palavra, Paulo está afirmando, esta pregação do evangelho, né, traduzida na linguagem da igreja, é o quê? É palavra de Deus. Nós estamos lendo o primeiro escrito do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Nós estamos lendo. E Paulo está afirmando que é a pregação que eles ouviram, não o escrito que eles estão lendo agora apenas. A pregação que eles ouviram é a palavra de Deus. Veja a importância disso. Quando a igreja ensina, e ela nos ensina na sua autoridade de esposa de Cristo, e o que eu quero dizer com isso? Existem os dogmas, existem
os documentos, as cartas apostólicas que direcionam a igreja em determinados momentos ou a partir daquele momento. Os documentos que surgem dos concílios, né, e das outras reuniões de bispos que se tornam para nós lei. Tem força de palavra de Deus. Não estão na Bíblia, não são a Bíblia, mas é a continuação dos Atos dos Apóstolos. Aquela palavra que foi ensinada pela igreja, mesmo depois que se definiram todos os livros da Bíblia, ela é também, de alguma forma, palavra de Deus para nós. Por quê? Porque não nega a Sagrada Escritura, não nega a revelação dos primeiros apóstolos, mas continua e dirige para os nossos tempos a forma com a qual nós precisamos corresponder à vontade de Deus no mundo em que estamos vivendo. Isso é a pregação do Evangelho, para que nós nos mantenhamos rumo ao céu, com os olhos voltados para o reino de Deus. O que nessa sociedade atual, naquilo que nós vivemos hoje, diante das realidades que nos são colocadas, o que é e onde está o reinado de Deus? Paulo está agradecendo porque os tessalonicenses acolheram esta palavra. Eu e você também precisamos acolher. Não como palavra humana, mas como é a palavra de Deus, que produz efeito em vós, os fiéis. Produz efeito. O que é isso? Ela muda a nossa vida, torna ativa. A gente pega, por exemplo, uma carta, né, uma encíclica de um Papa, como Evangelho Nunciandi, o anúncio do Evangelho. E essa encíclica corre o mundo inteiro. E essa encíclica chega em Lorena. E essa encíclica vai para a mão do bispo, e o bispo dá na mão de um padre. Esse padre é Padre Jonas Abib. Você conhece hoje como Monsenhor Jonas. E a partir da ordem dada de trabalhar isso com jovens, começa toda uma revolução e nasce um carisma chamado Canção Nova. Gente, Isaías, o profeta, ele diz que a palavra de Deus, ela não volta sem antes cumprir a sua vontade, a vontade de Deus. É igual a chuva que cai na terra e ela molha a terra. Entendeu? A palavra de Deus é assim. Ela vem, cai e ela cria o seu efeito, ou seja, existe uma resposta, uma ação, e aí ela retorna para Deus com a missão cumprida. Dentro desse olhar de palavra de Deus, e aqui o olhar que Paulo dá à palavra de Deus, a palavra que sai da boca da igreja de maneira oficial é de Deus. Assim como saía da boca dos profetas, e o profeta dizia, o Senhor está dizendo isso. O profeta falava em nome de Deus. E a igreja também fala em nome de Deus. E nós vemos que o louvor que o apóstolo ergue ao céu pelos tessalonicenses é por isso, porque a palavra de Deus está produzindo efeito nos fiéis. A palavra de Deus foi pronunciada através de São Paulo VI, na encíclica Evangelho Nunciandi. Chegou ao Padre Jonas e produziu fruto. Qual foi o fruto? Qual é o fruto? Comunidade Canção Nova. Você só está ouvindo esta palavra hoje que eu estou pregando para você por causa daquela palavra pronunciada através da igreja, palavra de Deus, pronunciada através da igreja, que se encarnou, se transformou num documento, e que se encarnou num carisma, e que chegou até mim, e que eu me consagrei, e hoje exerço esse trabalho, e agora você pode ouvir isso. Percebe? Como aqui está produzindo o efeito da palavra de Deus na nossa vida. Só que isso acontece também pessoalmente. Porque eu precisei acreditar. Eu precisei acreditar que aquele chamado
que eu ouvi lá atrás era a voz de Deus para mim. Eu precisei acreditar que aquilo que o Deus Todo-Poderoso colocava no meu coração, e eu olhava no Carisma Canção Nova, era também a mesma coisa que eu ansiava. E foi acreditando que o Carisma se encarnou de fato em mim, começou a existir, produziu o seu efeito. Você também precisa acreditar. Você também precisa ser como os Tessalonicenses, acolher a palavra, o acolhimento da palavra. A palavra de Deus. Não só essa que você lê aqui na Bíblia, mas a palavra que sai da boca da igreja, que fala em nome de Deus. E aí, você não precisa pensar, não deve pensar, nem eu nem você, mas o padre falou tal coisa que não é certo, mas não sei quem falou tal coisa que não é certo, etc. Existem os outros erros humanos, mas aquilo que é oficial, que a igreja sempre prega, a grande maioria prega assim. E eu tenho certeza que eu não estou falando com nenhuma criança espiritual para que permita que essas tendências de desconfiança peguem você. Não. Aquele que pertence ao rebanho de Cristo conhece a voz do pastor. Então, vamos acolher a palavra de Deus como tal? E eu falo sempre, que vem algo nesse sentido. Graças a Deus, que bom que você está nesse canal. Não por mim, olha, eu sou só um instrumento que pode ser substituído a qualquer momento. Mas Deus me deu a graça, a alegria de trabalhar com algo tão precioso dentro do Carisma Canção Nova e da igreja, que é a palavra de Deus. De uma maneira simples. Há muitos pregadores da palavra. Eu não me considero um grande pregador da palavra de forma alguma, mas eu sou perseverante. E quero ajudar você a perseverar também. Nesse método inclusivo, simples, que qualquer pessoa pode aprender, para todos os dias fazer o estudo da palavra de Deus. Vem, vamos acolher a palavra juntos. Anota no seu diário, então, esse princípio eterno, versículo 13. Por esta razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por terdes acolhido sua palavra, que nós pregamos não como palavra humana, que está falando a igreja, mas como na verdade é a palavra de Deus que produz efeito em vós, os fiéis. E aí, no versículo 14, ele vai falar que os Tessalonicenses são imitadores das igrejas que estão na Judéia, porque sofrem também. Os irmãos lá de Jerusalém, da Galiléia, que acreditavam, sofrem muito, porque a perseguição é forte lá. E lá também, na Tessalônica, eles também foram perseguidos. Você é perseguido por causa da sua fé, aí na sua casa, no seu trabalho, na sua família? Louvado seja Deus por isso. Porque vocês são imitadores dos primeiros cristãos. Isso não é nenhuma novidade, mas é a graça de que você está no caminho certo. Anota no seu diário qual é a mensagem de Deus para você. Diante dessa palavra, o que eu preciso fazer para ser um acolhedor da palavra de Deus? Lembrando do que é essa revelação de palavra de Deus. Não é só a Escritura, não é só a Bíblia. Até porque a palavra que Paulo está dizendo aqui antecede a qualquer escrito do Novo Testamento. É a pregação da igreja. Anota no seu diário qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Senhor, nós entregamos o nosso entendimento, entregamos o nosso coração para que possamos acolher de verdade a sua palavra, como ela é, palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, tem poder de transformar tudo na nossa vida, tudo para melhor, tudo para a vontade de Deus. Amém. Você que é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação
Deixar um like porque ele evangeliza, viu? Porque ajuda esse vídeo a ir para mais pessoas, né? Se gostou mesmo disso, compartilha para mais gente poder acompanhar a palavra de Deus e todos os dias estar diante dela. Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.